aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Irmãos, eu gostaria de dizer para você nesta noite algo que nos chama a atenção. É com respeito à volta de Jesus para arrebatar, para levar consigo a sua igreja. Arrebatamento significa tirar com força, ou tirar com forma inesperada. E nós acreditamos no arrebatamento da igreja. Nós acreditamos nisso. Mas eu sempre digo e eu volto a dizer: Deus, Ele não está preocupado se o homem acredita ou não. Ele não está nem um pouquinho preocupado com isso. Se a Maria acredita, se o José acredita, se o João não acredita, se a Sebastiana não acredita, eu não acredito nessas coisas. Isso aí é coisa de crente, é coisa de religião. Jesus, irmãos, Ele não está preocupado com isso, não. Jesus, Ele está preocupado em cumprir a sua palavra. E se a palavra diz que Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nós não sabemos o dia. A Bíblia Sagrada diz assim: porém, o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai. Então Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Os acontecimentos que estão aí se sucedendo estão direcionando para isso, estão levando a gente a acreditar e a esperar com mais ansiedade a volta de Jesus. Irmãos, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso aqui, mas eu gostaria de já adiantar que isso aí é algo que foi algo assim, que uma experiência que eu tive, né, na presença de Deus. Irmãos, algo extraordinário. Esses dias atrás, numa segunda-feira, o pastor Nelson não foi fazer o programa, porque na segunda-feira ele não podia ir por causa do seu trabalho. Então eu subi para fazer o programa das 10 às 11, lá na Rádio Cultura. Foi uma segunda-feira, por volta das 10h30, 10h40 da manhã. Irmãos, eu estava ali fazendo o programa, no microfone ali da rádio, fazendo o programa. Graças a Deus o pastor Nelson não foi aquele dia, porque de vez em quando ele já dá uma bambeada, né? Se fosse aquele dia ele ia cair lá de cima. Irmãos, eu estava lá fazendo o programa, no microfone ali da rádio. Irmãos, de repente eu senti o prédio da Rádio Cultura balançar. O prédio começou a fazer assim, começou a balançar. E eu na hora eu pensei que eu estava com tontura. Eu pensei assim, está dando uma tontura em mim, alguma coisa, sei lá. E eu percebi assim, o prédio chacoalhando, o 10º andar do prédio, dando uma chacoalhada. Eu olhei na mesa, a mesa estava fazendo assim. Eu falei, não é tontura não. Eu peguei na mesa, para ver se a mesa estava chacoalhando mesmo, ou era minha impressão. Eu senti a mesa chacoalhando, fazendo assim. Quando eu olho do outro lado do vidro, o Edson estava todo assustado, olhando para as paredes assim. Aí eu pensei, bom, não é só comigo que aconteceu não, aconteceu com ele também. Aí de repente, ele pegou o microfone e falou assim: pastor, o senhor está sentindo o prédio balançar? Eu falei, eu estou. E eu também estou. Então o que nós vamos fazer? Não sei. Eu não sei o que nós vamos fazer. Aí eu falei para ele assim, Edson, vamos ficar aqui. Se
de repente a gente perceber que ele começa a balançar mais forte, a gente zarpa daqui, larga o microfone sozinho aqui e desce por essa escadaiada aí, 10 andares. Irmãos, foi uma experiência. E eu me lembro que eu falei pro Edson, falei: Edson, eu acho que deve ter acontecido algum terremoto em algum lugar por aí. Até aquela hora, ninguém sabia de nada. A gente só sabia que o prédio balançou e acabou. Ficou só nisso. E aí, eu liguei para o irmão Dorival. Cadê o irmão Dorival? Irmão Dorival, eu não liguei para o senhor? Fica em pé. Eu não liguei para o senhor na hora? Liguei para o irmão Dorival lá embaixo, na hora. Eu falei: irmão Dorival, o senhor está sentindo aí que o prédio está balançando? Ele falou: eu não. E começou a rir. Ele começou a rir, falou: irmão Dorival, eu não estou mentindo não, é verdade, o negócio aqui está balançando. Aí o irmão Dorival falou: mas será, pastor? Eu falei: claro que está, eu estou falando que está, uai. Aí ele falou assim: bom, pastor, se o senhor está falando, eu acredito, né? E aí a gente não sabia de nada. Aí a gente ficou sabendo, né, que tinha dado aquele terremoto na Bolívia, na Colômbia, no sul da Bolívia, né? Que tinha acabado de dar um terremoto ali no sul da Bolívia, e esse terremoto havia sido sentido em algumas partes do Brasil, inclusive aqui em Assis também. Alguns prédios aí da cidade sentiram, balançaram. Só quem estava no chão que não sentiu nada, mas quem estava do 5º andar para cima sentiu alguma coisa. Aí depois o irmão Dorival falou para mim: pastor, alguns outros que estão aqui no prédio também sentiram a mesma coisa. Inclusive o rapaz do 7º andar sentiu mal. Deu assim um tipo de tontura nele, ele se sentiu mal na hora que começou o prédio balançar. Então, irmãos, a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Irmãos, quem diz a gente sentiu o chão tremer aqui em Assis? Esses dias atrás eu estava ouvindo um noticiário e o comentarista estava entrevistando um geólogo. Me parece que foi na Rádio Cultura. O repórter estava entrevistando o geólogo sobre esse acontecimento mesmo. E o geólogo, ele falou o seguinte: olha, lá no epicentro daquele terremoto, foi 6,8 na escala Richter. Chegou aqui em Assis, mais ou menos 3 pontos na escala Richter. Lá foi 6,8. Aí ele vem diminuindo, e quando ele chegou aqui em Assis, ele chegou com volta de 3 graus, 2,5 a 3 graus na escala Richter. Quando nós imaginamos, irmãos, sentir um negócio desse aqui em Assis? Aqui em Assis? Irmãos, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Os sinais estão diante dos nossos olhos. Os acontecimentos estão diante dos nossos olhos. Irmãos, de repente a gente vai ver a trombeta tocar. De repente a gente vai ver os céus se abrirem. E de repente Jesus aparecerá dizendo: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os sinais estão aí, estão diante dos nossos olhos. Nós temos visto, irmãos amados, aí os aparecimentos, o aparecimento das guerras e dos rumores de guerras. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos diz aqui sobre a guerra: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, se levantará reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso é princípio das dores, diz Mateus 24, versículo de número 6. Irmãos, a fome está matando muita gente.
Eu estava dando uma olhada numa pesquisa hoje, que a fome, ela mata muito mais do que a tuberculose. A fome, ela mata muito mais do que a AIDS. A fome, ela mata muito mais do que a febre amarela. Irmãos, a fome, ela mata muito mais do que a dengue, e assim por diante. Muita gente morrendo de fome. Muita gente morrendo de fome. Irmãos, este é um dos sinais. A Bíblia Sagrada diz: quando vocês ouvirem de guerras, rumores de guerras, quando vocês ouvirem de fome, de iniquidade, de desastres, não é novidade não, é necessário que tudo isso aconteça. A Bíblia fala sobre o aumento de tudo isso, antecedendo a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Irmãos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Quem acredita nisso, levanta a mão. Eu também acredito nisso com todo o meu coração. Irmãos amados, um outro sinal da volta de Jesus é o ódio aos cristãos. Irmãos, os cristãos estão sendo odiados em muitos lugares. Irmãos, esses tempos atrás esteve um missionário aqui pregando, também um missionário que estava na MISPA. Ele até passou para a gente uns vídeos aqui na parede de templos sendo destruídos. Vocês se lembram ou não? Lembram ou não? Ele passou uns vídeos aqui de igrejas caídas, paredes caídas, igrejas totalmente destruídas, bombas sendo explodidas dentro das igrejas, e os pastores e os missionários presos. Irmãos, correu esses tempos atrás aí na internet, no Facebook, eu não sei se muita gente viu aí, alguns cristãos em alguns países muçulmanos, não é? Alguns cristãos fazendo fila para serem decapitados. Vocês viram isso ou não? Eles passavam a espada no pescoço porque era cristão. Vai negar Jesus ou não? Não, então espada no pescoço. Irmãos, é perseguição. Perseguição. Quantos dos nossos irmãos estão sendo perseguidos? Irmãos, ódio pelos cristãos, uma crescente onda de desprezo, de perseguição contra os verdadeiros cristãos, irmãos, está aparecendo aí. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 9 diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, perseguição. Quando você for perseguido, for xingado, for maltratado por aí, por causa de ser um cristão, levante a sua mão e glorifique a Deus, porque isso é cumprimento da palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo, e a Bíblia Sagrada diz assim, que enquanto não acontecerem todas essas coisas, Jesus não voltará para buscar a sua igreja. Por quê? Porque é mistério que tudo isso aconteça antes do arrebatamento da igreja. Fome, guerras. Vocês estão vendo aí as guerras acontecendo aí, rumores de guerras acontecendo aí, países querendo se unir para lutarem contra outro país, é guerra para cá, é guerra para lá, é sangue derramado aqui, é sangue derramado ali. Irmãos, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Irmãos, um outro sinal são as epidemias. As epidemias. Irmãos, nós estamos aí vivendo com as epidemias. Meningite, a gripe A, a gripe suína, o carrapato estrela com a febre maculosa. Irmãos amados, está aí diante de nós a chikungunya, agora a febre amarela, que já havia sido extinta do Brasil há muito tempo. Não tinha mais caso de febre. Quem aí é da área da saúde? Levanta a mão.
lá é da área da saúde. Quanto tempo, né, Tânia? A febre amarela já havia sido extinguida do Brasil. É verdade ou não é? Não tinha mais um caso de febre amarela. Irmãos, de repente apareceu aí a tal da febre amarela, matando não sei quantas pessoas. Só no estado de São Paulo, eu acho que mais ou menos umas 200 pessoas já morreram com a tal da febre amarela. Irmãos, ela voltou, ela está aí diante de nós. Irmãos amados, são as epidemias desafiando a medicina, as autoridades fazendo de tudo, irmãos, para que essas epidemias desapareçam. Mas parece que ao invés de desaparecer, elas aparecem mais ainda. E a Bíblia fala sobre as pestilências. As pestes estão aí, cumprimento da palavra de Deus. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Irmãos queridos, o conhecimento. A Bíblia Sagrada, irmãos, ela nos fala sobre esse assunto. Daniel capítulo 12, versículo 4, nos diz assim a palavra: tu porém, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Olha bem, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o conhecimento e a ciência se multiplicará. Olha bem, a ciência se multiplicará, o conhecimento se multiplicará, a sabedoria se multiplicará. E hoje, irmãos, a gente vê coisas aí que a gente não acredita. Coisas que a gente não acredita. Estão aí, irmãos queridos, a tecnologia, a biologia. Irmãos, está aí a genética, está aí a medicina, os computadores, os celulares. A pessoa compra um celular hoje, quando é amanhã já tem que trocar de celular, porque o celular que comprou ontem, ele já está desatualizado. Irmãos, computador já está desatualizado. Aviões, o piloto decola do aeroporto, quando ele atinge a viagem de cruzeiro, a altura ou a velocidade de cruzeiro, ele liga o piloto automático, vai lá no fundo do avião dormir, e o bicho vai embora. Vai embora, até chegar no seu destino. Só na hora de pousar, que o piloto vai lá e assume o comando de novo. Tem muita gente aí que não vai viajar mais de avião, né? Mas é a tecnologia, irmãos. Eu estava vendo numa reportagem, né, Marcelo? O Marcelo entende bem dessas coisas, o Nilson também. Cadê o Nilson? Entende bem. O céu não tem piloto automático, né, Nilson? Não, por enquanto. Mas vai ter, viu? Vai ter, porque a tecnologia está crescendo a cada dia que passa. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, irmãos. Eu estava vendo uma reportagem esses dias atrás, e estava lá aparecendo o apartamento, né, os apartamentos dos pilotos dormir durante a viagem do avião. E irmãos, é umas camas confortáveis, é umas camas assim bem confortáveis, que o piloto vai lá e dorme. Liga o piloto automático e vai embora. Irmãos, é o que está acontecendo? Aumento da ciência, aumento do conhecimento. Irmãos, a clonagem de animais, a previsão do tempo, viagens pelo espaço. E nós estamos vendo aí os foguetes sendo lançados pelo espaço, os laboratórios espaciais. Esses tempos atrás estava falando na televisão de um laboratório espacial que está, eu não sei se ele já caiu ou não vi mais falar nele, que está aí na órbita aí, e ele vai cair na Terra a qualquer momento. Alguém sabe se ele já caiu ou não? Já caiu? Caiu no oceano? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque o povo estava com medo, porque ele estava desorientado, né? Ele não estava tendo mais orientação, e ele estava girando aí, e ele ia cair na Terra a qualquer momento, um laboratório espacial. Graças a Deus, então, ele já caiu, e caiu no oceano.
Mais uma vez Deus ouviu a oração do seu povo. Irmãos, é a tecnologia, os iPads, iPods, os celulares e tantas outras coisas. Irmãos amados, estamos vendo diante de nossos olhos. Irmãos, Daniel escreveu em Daniel 12, versículo 4: tu, porém, Daniel, Deus falando para ele, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o conhecimento e a ciência se multiplicará. Quando? No tempo do fim, diz a palavra de Deus. No tempo do fim. Irmãos amados, e os desastres naturais? E os desastres naturais? Os terremotos, maremotos. Esses tempos atrás aí, a costa dos Estados Unidos foi castigada, me parece que por 3 furacões ao mesmo tempo, né? 3 parece ao mesmo tempo, estava uma fila de furacão. O primeiro, o segundo e o terceiro. E por onde ele passou, ele foi acabando com tudo. Furacões. Irmãos, os furacões, os tsunamis, amedrontando todo mundo, as chuvas, irmãos, em maior escala, inundando tudo. De repente dá uma chuva e inunda a cidade toda. Irmãos, isso aqui é terrível. Os tornados acontecendo, as secas acontecendo, as enchentes acontecendo. Irmãos, a natureza parece estar totalmente fora de controle. A natureza parece que está totalmente fora de controle. Irmãos, isso é super interessante. Isso é super interessante. É algo, irmãos, tremendo. Algo tremendo. Esses dias atrás, eu estava comentando, né, sobre o carnaval. Vocês podem prestar atenção que toda vez depois do carnaval acontece catástrofe. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Pode prestar atenção, o carnaval é uma festa da carne, é diabólica, não é de Deus. Vocês podem prestar atenção, que toda vez que passa o período do carnaval, pode ligar a televisão para você ver. Enchentes, deslizamentos de terras, famílias morrendo, perdendo casa, principalmente no Rio de Janeiro, onde é o coração do carnaval. Irmãos, Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Jesus está voltando. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, a iniquidade, o pecado, a Bíblia destaca a multiplicação da iniquidade. Hoje tão evidente diante dos nossos olhos, a prostituição infantil em vários lugares. Irmãos, a construção desordenada de motéis nas saídas das cidades. A Bíblia Sagrada fala sobre o aumento da iniquidade no final dos tempos. E a Bíblia fala também sobre o esfriamento do amor. Muitas pessoas tendo o amor esfriado. Olha o que diz Mateus 24:12. Mateus 24:12. Jesus estava falando sobre o fim, e ele disse assim: o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, o amor de quase todos se esfriará. O amor de quase todos se esfriará. Quer dizer, o amor pelas coisas de Deus, o amor pela obra de Deus, o amor pela igreja, o amor pela Bíblia, o amor pela própria família, o amor pela própria esposa, o amor pelo próprio esposo, o amor por uma vida de oração se esfriará nos corações. E é isso, irmãos, que nós estamos vendo aí. É verdade ou não é? Quantas pessoas desviadas das igrejas, quantos mendigos aparecem na porta da nossa casa, e a gente conversando com eles, eles dizem assim: eu já fui da igreja presbiteriana e me afastei, eu já fui da igreja Assembleia de Deus e me afastei, eu estou desviado. Às vezes ele até prega para você, até canta um hino do inário para você. É verdade ou não é?
Irmãos, muitos se afastando da igreja, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, o amor de muitos se esfriando através da televisão, através dos cinemas, através dos costumes, através das modas que vão se aparecendo de repente, irmãos. Mas a palavra de Deus, ela diz o quê? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Fala um aleluia, irmão. Pode falar, pode aplaudir a Deus. Graças a Deus, aleluia. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos nos firmar com Deus. Esses dias eu tenho falado muito aqui na igreja sobre isso, sobre a nossa firmeza na presença de Deus, sobre a nossa estrutura na presença de Deus. Irmãos queridos, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Ele próprio prometeu. Jesus falou sobre a sua própria volta no sermão profético. Eu não vou ler o texto. Se o Gustavo quiser colocar ali para vocês ler, para a gente ganhar tempo. Mateus capítulo 24, versículo de número 30. Mateus 24, 30. O próprio Jesus falou sobre a sua volta. Ele próprio falou no seu sermão profético que ele voltaria para arrebatar a sua igreja. Agora, Gustavo, vamos para Atos capítulo 1, a partir do versículo 10. Os anjos predisseram isso. Os anjos predisseram isso. Atos 1, a partir do 10. O que vocês estão olhando para os céus, varões galileus? Este homem que foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Este que vocês viram subir para o céu, ele voltará um dia para arrebatar a sua igreja. Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 18. Os primeiros cristãos encorajaram-se mutuamente com a promessa da volta de Jesus. Eles se encorajaram através da promessa da volta de Jesus. Irmãos, o próprio Espírito Santo falou sobre isso. E como Jesus vai voltar? Jesus vai voltar de forma inesperada. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos quando será, mas será de forma inesperada. Lá em Mateus 24, 27, Gustavo, nos diz que Jesus voltará como um relâmpago. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Oh glória! Irmãos, o relâmpago ele é muito rápido. Quando você pisca, o relâmpago já aconteceu. A volta de Jesus será como relâmpago. Será algo muito rápido. Louvado seja o nome do Senhor. Gustavo, lá em Lucas 21, 27 também nos diz que a volta de Jesus, ela vai ser com grande poder e glória. Louvado seja Deus. Ele vai voltar com grande poder e glória. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estaremos subindo para nos encontrar com esse Jesus maravilhoso. A Bíblia Sagrada diz que nesse dia os que morreram em Cristo ressuscitarão. Aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados e juntos subiremos para nos encontrar com Jesus nos ares. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmão, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? O que fazer para esperar esse acontecimento? Santificando as nossas vidas.
vivendo uma vida de santificação. O que fazer? Estando em vigilância, vigiando, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E, por último, tendo a certeza da salvação.